Mateus 5,3, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. E a primeira delas diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Eu quero falar com você sobre ser pobre de espírito, que condição é essa e por que essa pessoa ela vai herdar o reino de Deus por ser pobre de espírito. A realidade é que nós acabamos fazendo uma confusão em relação à interpretação desse texto. Ser pobre de espírito vai traduzir aquele que é pobre de vida, e vida terrena. Tá? Nós somos tricotônicos, corpo, alma e espírito. Espírito é vida. No contexto aqui, se você olhar, espírito está escrito em letra minúscula. Então não é aquele que é pobre do Espírito de Deus. Se fosse pobre do Espírito de Deus, teria que estar o texto escrito em letra maiúscula, porque está se falando de Deus ou da terceira pessoa da Trindade. Então nós estamos falando de alguém que é desprendido. Pobre de espírito é aquela pessoa que é desprendido da vida aqui na terra. Tá? A questão é a seguinte: a grosso modo, ter vida na terra é estar apegado às questões terrenas, físicas, entende? E as pessoas não querem abrir mão disso. Na verdade, humanamente falando, nós não queremos abrir mão de absolutamente nada na nossa vida. Então a pessoa quer ter paz, mas não quer nem se aproximar da guerra. A pessoa quer ter felicidade, mas não quer lutar por essa felicidade. Muitas das vezes, lutar pela felicidade é abrir mão de muitas questões que vão nos aprisionar aqui na terra. Então, falando para você sobre essa condição de pobre de espírito, nós vamos falar de uma pessoa que compreende claramente, que compreende especificamente qual é a plena e perfeita vontade de Deus. Estamos falando de uma pessoa que não está ligada a bens materiais, estamos falando de uma pessoa que não está ligada a princípios e conquistas terrenas, em que os planos, humanamente falando, estão em segundo lugar, porque prioriza a vontade de Deus. A ausência do espírito humano nesse sentido vai retratar a permanência e de forma crescente do Espírito de Deus nessa pessoa ou em nós. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, eu priorizo aquilo que vem do alto. Como filho de Deus, eu priorizo aquilo que provém do céu. Como filho de Deus, eu priorizo aquilo que agrada ao Pai. Então, eu sou pobre de espírito, humanamente falando, porque na verdade eu estou neutralizando a minha humanidade. A Bíblia também ela vai dizer que quem cuida achar a própria vida, perdê-la-á. Mas quem perde a própria vida por amor a Cristo, achá-la-á. A pessoa que perde a própria vida por amor a Cristo é pobre de espírito, pobre da vida humana. Tá? Todo esse contexto fica em segundo plano e prioriza essa pessoa, ou melhor, o que ela prioriza é a vontade plena de Deus sobre a sua vida. Por isso ela vai herdar o reino dos céus, porque ela vai ajuntar tesouro no céu, ela vai guardar, ou o seu coração, na verdade, está no céu. Essa pessoa tem facilidade em sentir saudade do céu, essa pessoa tem facilidade em se familiarizar com o que provém do céu, e ela compreende a palavra com mais clareza, com mais simplicidade. Eu vou te dar um exemplo disso. A gente costuma falar sobre uma expressão bíblica quando diz que o que está ligado na terra está ligado no céu. E a gente traduz entendendo que primeiro se liga na terra, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que quando uma ou duas pessoas concordam em alguma coisa na terra para ligar isso na terra, já foi ligado no céu. O pobre de espírito compreende esses detalhes. Ele pode ser sofredor, ele pode não ter grandes alegrias humanamente falando, ele pode não ter grandes conquistas humanamente falando, mas o que provém do céu
ele compreende. Por isso, o reino dos céus é propriedade dele, pertence a ele, é a herança dele. Que você seja uma pessoa pobre de espírito e que não confunda a realidade do que a palavra propõe para cada um de nós. Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, que você seja abençoado, próspero e que compreenda o que é de fato e verdade ser pobre de espírito. Que a mão do Senhor seja com você.